Oi, meu nome é Ana Beatriz e vou apresentar a lista de exercício 6 de programação. Nesses exercícios foi usado os vetores, que servem para armazenar dados de forma dinâmica. O primeiro exercício pedia para ler um conjunto de números reais e armazená-lo em um vetor, calcular o quadrado de cada valor e armazenar em outro vetor, e imprimir os 10 elementos dos dois vetores. Comecei declarando a biblioteca padrão de entradas e saídas stdio.h e inicializei o main. Declarei os vetores vetor 1 e vetor 2 na posição 10, que são variáveis do tipo float. Coloquei o for e declarei a variável inteira int i igual a 0, a condição i menor que 10 para ler os valores da posição 0 até a posição 9, e mais. Dentro desse for, coloquei o printf para o usuário digitar o valor e o scanf para ler um valor flutuante, que será armazenado no vetor 1 na posição do i, e comercial vetor 1. Então, eu igualei o vetor 2 na posição i ao vetor 1 na posição i multiplicado por ele mesmo. Coloquei outro for e indiquei i igual a 0, a condição i menor que 10 e mais. Printf para indicar o vetor 1 na saída. No último for, indiquei i igual a 0, a condição i menor que 10 e mais. Printf para indicar o vetor 2 na saída. Return 0 para encerrar o programa. O segundo exercício pedia para ler um vetor de 10 inteiros, contar e escrever quantos valores pares ele possui. Comecei declarando a biblioteca padrão de entradas e saídas stdio.h e inicializei o main. Declarei o vetor na posição 10 a quantidade de pares que inicializa em 0, que são variáveis inteiras, int. Coloquei o for e declarei a variável inteira int i igual a 0. A condição i menor que 10 para ler os valores da posição 0 até a posição 9, e mais. Dentro desse for, coloquei o printf para o usuário digitar o valor e o scanf para ler um valor inteiro, que será armazenado no vetor na posição i, e comercial vetor. Coloquei outro for e indiquei i igual a 0, a condição i menor que 10 e mais. Dentro desse for, usei um if para que, se o vetor na posição i dividido por 2 tivesse resto igual a 0, indicar a quantidade de pares. Para isso, coloquei a quantidade de pares mais. Printf para indicar a quantidade de números pares na saída, return 0 para encerrar o programa. O terceiro exercício pedia para imprimir o maior e o menor valor de um vetor com 10 posições. Comecei declarando a biblioteca padrão de entradas e saídas stdio.h e inicializei o main. Declarei o vetor na posição 10, o maior e o menor, que são variáveis inteiras, int. Igualei o menor ao vetor na posição 0 para assumi-lo como o menor valor. Coloquei o for e declarei a variável inteira int i igual a 0. A condição i menor que 10 para ler os valores da posição 0 até a posição 9. E mais. Dentro desse for, coloquei o printf para o usuário digitar o valor e o scanf para ler um valor inteiro, que será armazenado no vetor na posição i, e comercial vetor. Igualei o menor ao vetor na posição i para assumi-lo como menor e igualei o maior ao vetor na posição 0 para assumi-lo como maior. Coloquei outro for e indiquei i igual a 0, a condição i menor que 10 e mais. Dentro desse for, usei um if para que, se o vetor na posição i fosse menor que o menor recebe esse vetor e vira o menor. Else if para que, se o vetor na posição i for maior que o maior recebe esse vetor e vira o maior. No fim, printf para indicar o menor e printf para indicar o maior. Return 0 para encerrar o programa.
Quarto exercício pedia para ler 6 valores e mostrar na tela os valores na ordem inversa. Comecei declarando a biblioteca padrão de entradas e saídas stdio.h e inicializei o main. Declarei o vetor na posição 6 como uma variável inteira int, coloquei o for e declarei a variável inteira int i igual a 0. A condição i menor que 6 para ler os valores da posição 0 até a posição 5 e mais. Dentro desse for, coloquei o printf para o usuário digitar o valor e o scanf para ler um valor inteiro, que será armazenado no vetor na posição do i. E-comercial vetor. Coloquei o printf para informar a ordem inversa e outro for. Indiquei i igual a 5, a condição i maior ou igual a 0 e menos. Printf para indicar os números %d no vetor na posição i. Return 0 para encerrar o programa.